Quer saber o ponto de vista de quem trabalha há mais de 5 anos em startups? Está curioso para saber como funciona essa carreira? Continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito, entrevistas. E hoje a gente vai falar sobre carreira dentro de startups. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Karen. A gente estava aqui conversando. A Karen tem uma historinha aí com startups. Se apresenta, Karen. Fala quem é você para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes. Eu sou a Karen, eu tenho 30 anos. Estou aí no universo das startups já faz algum tempo. Resolvi migrar de vez de carreira, trabalhando em empresas tradicionais para entrar num meio de tecnologia, um mundo bem diferente. E foi só sucesso desde então. E claro, muitos perrengues, né? Porque não pode faltar. Acho legal você começar a sua fala comentando isso, porque a gente estava aqui falando justamente das diferenças, né, Bru? Que é trabalhar... Que são grandes, né? Numa empresa tradicional e assim, o que a gente vê de mensagem de pessoas falando, eu tô em processo seletivo, e tenho, assim, de 3 processos, 3 são startups. Então as pessoas estão muito inseguras. Eu devo aceitar, porque realmente é nebuloso e é diferente. Então a gente achou super, então eu quero agradecer muito sua vinda, pra gente trazer um pouquinho como que é esse universo, como que é trabalhar em startup. Você teve aí várias experiências, e aí conta um pouquinho como que foi a sua carreira, como que você chegou até aí, e não sei, talvez você não vai poder abrir o nome de todas que você já trabalhou, mas assim, um pouquinho como que funcionou, como que foi construída a sua carreira. E trazer um pouquinho também da sua área, né, Karen, que é uma área considerada nova, né, no mercado. Sim, exatamente. Bom, eu trabalhava na área de marketing e eu era muito frustrada, assim, porque os salários eram muito baixos e as empresas não valorizavam muito o que eu fazia, né, eu sentia que o meu trabalho não tinha nenhum propósito. E aí eu tenho um amigo que ele já trabalha há mais de 15 anos com tecnologia, fábrica de software, e ele me apresentou a esse universo de startups e ele me ajudou a reformular meu currículo. Então, pensando que o que eu fazia desde que eu me formei na faculdade sempre foi um trabalho muito de relacionamento com o cliente. Só que a palavra relacionamento, suporte, atendimento, ela foi mudando, né? As nomenclaturas vão mudando no mercado de trabalho. Então, se você souber adequar o seu currículo com o que o mercado está pedindo, seu currículo se torna mais atrativo. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu mudei o meu currículo, eu não menti. Eu só mudei os nomes dos cargos. A nomenclatura faz diferença, então, para quem quer entrar numa startup, dá uma atualizada. Faz muita diferença porque, por exemplo, eles não vão chamar suporte ao cliente, eles vão usar um termo em inglês para uma coisa que a gente fala aqui no dia a dia, entendeu? Então, o mercado de trabalho adora usar termos em inglês. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, tá? Eu acho muito desnecessário. Startupês, né? Startupês, exatamente. Porque eu acho que é uma coisa que exclui as pessoas. Eu também acho. Eu acho que nem todo mundo tem a obrigação de falar inglês, nem todo mundo sabe do que você tá falando. Então, eu acho que você exclui as pessoas, você se comunica de uma maneira limitada. Quando você limita o seu discurso usando muitos termos em inglês, você não tá abrangendo todas as pessoas, você tá excluindo as pessoas. Então, o máximo de vocabulário em português que eu puder substituir no meu dia a dia, eu faço questão de fazer isso, porque nem todo mundo à minha volta fala inglês, né? E eu posso fazer um comentário, que eu não queria perder esse gancho, claro, que também me incomoda, Karen, é a gente fazer a inversão de universo, né? Então, se eu estiver nos Estados Unidos ou num país que fala a língua inglesa, né? Qualquer um serve. Mas se eu estiver lá, eles não vão pegar e falar assim, no meio de uma frase, porque eu preciso entregar esse orçamento, em vez de falar, por exemplo, a gente fala budget aqui. As pessoas não fazem isso em outros países, eu acho que é só a gente que faz isso. Eu acho meio ridículo, né? Ficar uma coisa assim, putz, eu tô usando um termo que eu não encontro uma tradução. Tipo briefing. Briefing não tem algo parecido. Tudo bem, né? Aí você, poxa, é um termo super técnico, como tem, por exemplo, eu gosto de usar esse que é da psicologia, que é o rapport, que vem do francês. Tudo bem, não tinha, usou, tá tudo bem. E ok, a gente tem várias palavras, eu não sou da área de idiomas, mas ok, mas tem muito excesso, né? Exatamente, eu acho que as pessoas, principalmente
por essa síndrome do vira-lata, parece que se eu falar em português um termo, empobrece o meu discurso, parece que fica mais chique falar em inglês, né? E eu particularmente acho bem desnecessário, assim, porque eu percebo, por exemplo, a gente tem estagiários participando da reunião, a gente tem pessoas que não falam inglês, as pessoas ficam com uma cara, tipo, meu Deus, que vergonha, eu não sei do que eles estão falando. E, cara, você não precisa sentir vergonha se você não entendeu que o cara tá falando, ai, nossa, porque nós tivemos um churn rate de 30% no último quarter. Cara, qual a dificuldade de você traduzir essa frase para? Nós tivemos uma taxa de cancelamento de 30% no último trimestre. Eu preciso chamar trimestre de quarter? Eu preciso chamar cancelamento de churn? Sabe? Eu acho que isso não é necessário. Mas Agora, se você quiser no processo seletivo entrar numa startup, aí dá aquela atualizada, né? Não tem jeito. Exatamente, Isso é verdade, gente. Claro, isso é uma opinião minha, isso eu aplico no meu dia a dia, eu tomo cuidado. Se eu tô numa sala em que eu sei que todo mundo ali fala inglês, eu não vou ter problema em usar termos técnicos em inglês. Agora, é você tomar cuidado quem são os seus interlocutores. Não exclua as pessoas da sua conversa, sabe? As pessoas se sentem isoladas no meio de uma reunião ou de uma conversa ali de cafezinho, quando elas não sabem do que você tá falando. Total. A gente fala da realidade, que acho que é super importante, Karen, e isso é interessante, porque se a pessoa tem o desejo de entrar em startups, talvez vai fazer sentido fazer algumas adaptações, e aí é importante falar que, por exemplo, Customer Experience já é uma realidade, as pessoas já usam esse termo, então você tem que atualizar, porque branding também. Porque não tem jeito. Então, assim, se eu pegar e colocar no meu currículo que eu sou de relacionamento e suporte, talvez eu não vou conseguir entrar na área de Customer Success ou Customer Experience, porque a nomenclatura é diferente, não tem jeito. Mas aí você fez isso, então, você pegou seu colega, deu um update, olha aí, deu uma boa atualizada no seu currículo com termos, e aí você sentiu que ficou mais atraente para as startups, foi aí que começou. Exatamente. E como que eu cheguei nessas nomenclaturas, né? É uma dica que eu dou para vários amigos, inclusive minha sobrinha, minha prima, eles conseguiram um emprego recentemente com essas dicas, né? Eu falei, como que você monta o seu currículo? Baseado no próprio descritivo das vagas. Porque é no descritivo da vaga que você sabe o que a empresa está querendo. Tudo isso aqui que está pedindo na vaga, eu sei fazer. Tá no meu currículo, mas se não tiver escrito da mesma forma, ele vai entender que aquilo que você não se encaixa, entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Lá em 2015, meu primeiro emprego em empresa de tecnologia foi o Enjoei.com, né? Um dos maiores sites de compra e venda aí do Brasil. O Enjoei ainda era uma empresa pequena, tinha em torno de 50 funcionários, mas eles já tinham um faturamento de mais de 1 milhão por mês, né? Agora eles são uma empresa gigantesca, receberam aportes aí bem grandes, né? Mas na época o Enjoei era um site. E a sacada foi sensacional, né? Sim, e começou com um blog, assim, de vender desapegos, tipo um brechózinho online, e virou um site, assim, gigantesco. Eu comprei meu vestido de casamento no Enjoei. Não, Enjoei você compra de tudo, assim, desde... eu gosto bastante também. Até carro agora vende lá, sabe? Se quiser comprar um tênis, quiser comprar um carro, lá tem. Então, o Enjoei foi a primeira empresa que eu entrei, assim, uma empresa com foco em tecnologia, em que o core da empresa é tecnologia. Só que o Enjoei, na época, não se autodenominava startup. Isso veio mais recentemente, com as empresas entrando, assim, numa moda de todo mundo se autodenominar startup, e nem toda empresa que fala que é startup, ok? A gente precisa pensar na definição de startup. Então, startup é uma empresa que tem o core da empresa é tecnologia. É uma empresa que já nasceu baseada em tecnologia. Então, esse é o primeiro passo. Se você tem uma loja que vende eletrônicos, você não pode ser considerado startup. E a startup, ela tem como característica um crescimento em escala. Então, é justamente esse perfil de empresa que de uma hora para outra passa de 10 clientes para 1.000, porque ela tem justamente essa escalabilidade. Então, tá aí a diferença. Então, se você está numa empresa que não tem um software próprio, que não tem um
um produto escalável, ou seja, um produto que pode ser vendido para milhares de pessoas ao mesmo tempo, não é uma startup. A gente precisa pensar nisso, tá? Fiquei pensando aqui, tem que ser um produto digital? Tem que ser um produto Tá. digital. Ou a sua empresa se usa de meios digitais para o modelo de negócio, tá? Então, é um aplicativo, é uma plataforma, é um software, é o quê? A gente tem um site. Não, seu site pode atender milhares de consumidores ao mesmo tempo? Não, então vamos lá, né? Então, a gente tem que ser uma empresa escalável, tá? Então, esse é o ponto. E aí, o Enjoei era uma empresa super moderna, daquelas que já tinha aquele negócio de poder levar cachorro pro escritório, de trabalhar de tênis, de chinelo e tomar cervejinha no meio do expediente. Ela já era uma empresa assim. E eu entrei na área de suporte do Enjoei. Eles têm uma área bem grande de atendimento, porque eles são uma empresa centrada na experiência do cliente. Então, toda empresa que tem uma cultura centrada no cliente são empresas que normalmente são bem-sucedidas. Então, vamos pegar como exemplo o Nubank. Tava pensando é um exemplo neles. que todo mundo usa, né? O Nubank, você tem um atendimento humano, um atendimento que é muito personalizado, você é muito bem tratado, você liga para tirar uma dúvida ou fazer uma reclamação, você vai ter o seu problema resolvido. Então, isso é fruto de uma empresa em que todos os esforços da empresa são voltados para atender o cliente. E se você parar para pensar, quem é que mantém uma empresa de pé? São os acionistas? São os investidores? Não, são os clientes, porque são eles que pagam pelo seu produto, né? Então, o cliente, ele é o único que pode demitir uma empresa inteira, porque se ele parar de consumir o seu produto, a sua empresa quebra. Então, o Enjoei, o Nubank, eles têm muito essa cultura já no DNA da empresa, sabe? Então, no Enjoei, eu tinha esse trabalho de suporte, eu atendia as reclamações dos consumidores pelo site, ali pelo chat, só que na minha carteira de trabalho, estava lá que eu era analista de atendimento. Se eu colocar no meu currículo hoje analista de atendimento, eu posso talvez conseguir um cargo de telemarketing ou um trabalho mais operacional. Só que se eu colocar que eu sou analista de experiência do cliente, que é como eles chamam hoje a equipe de suporte, ninguém mais chama suporte. Você não fala com a área de atendimento do Enjoei, você fala com a área de experiência. Então, tá vendo a diferença que faz? Mas será que eu vou estar mentindo no meu currículo? Eles vão olhar na minha carteira de trabalho? Não, primeiro que startup não vai olhar sua carteira de trabalho, tá? Eu acho que a última coisa que eles vão querer olhar é se você tem... Até porque a maioria das pessoas são PJs hoje em dia. Exatamente. Mesmo startup que contrata CLT, que tem muitas, né, que contratam CLT, principalmente se for startup que tem fundo de investimento por trás, muitos deles têm como padrão de qualidade e questão de auditoria mesmo, não pode ter ninguém que trabalha se não for CLT. Tem umas empresas que têm essa regra, sabe? Então, já tem muita startup que antes era todo mundo PJ, teve que virar todo mundo CLT, justamente porque eles receberam um aporte de um fundo que não admitia ter contratação que pudesse gerar risco de processo trabalhista. Isso eu não sabia. Isso é bem comum, assim. Depende, claro, do tipo da empresa, do tipo de investimento que recebe, porque alguns fundos de investimento, eles vão fazer uma série de auditorias na sua empresa para ver se você não tá ali com alguma irregularidade, de acordo com a legislação, entendeu? Porque, assim, muitas contratações PJ não estão dentro da regra, e as empresas podem, sim, tomar processo trabalhista, tá? Então, isso já é papo para um outro podcast. Total. Mas voltando para essa questão de alterar o currículo, é essa dica que eu dou. Veja quais são as palavras-chave que as empresas usam na contratação da área que você quer atuar. Então, por exemplo, se você é um programador, você vai escrever no seu currículo as linguagens de programação que você sabe programar. E você vai ver como que o mercado está exigindo, porque às vezes uma linguagem, ela também muda, e aí o mercado tá chamando de um outro jeito, entendeu? Então, por exemplo, um analista de inteligência de dados, ele não é mais chamado assim, inteligência de mercado. Hoje a gente tem outras nomenclaturas, por exemplo, inteligência de dados, não é mais inteligência de mercado, assim. É uma mudança sutil, mas hoje essa área de banco de dados, você trabalhar com ciência de dados, é uma área que paga muito bem e que tem uma deficiência muito grande de profissionais. E às vezes ele é um cara que sabe mexer muito no Excel, sabe mexer com com um volume de dados muito grande e sabe mexer com Power BI. Mas
aí ele Sim. coloca lá no currículo dele que ele é um analista de qualquer coisa. Ele não coloca as ferramentas que ele utiliza. Ele não coloca o tipo de relatórios que ele sabe fazer. Eu achei muito importante e interessante você trazer esse ponto do currículo, Karen, porque são coisas pequenas, mas que fazem uma grande diferença, né, para o cargo que você vai ocupar, para a empresa que você vai entrar, para quem está buscando aí trabalho em startup, tentando entrar numa startup, então utilizar mais os termos que estão em uso hoje em dia, né, os termos que mudaram, ter essa visão e Exatamente. acompanhar. E outra coisa também, então você entrou para a startup e teve esse processo também de escalar a sua carreira, né? Hoje você está como sênior, certo? Sim, Como eu que foi esse sou processo para sênior. poder desenhar a sua carreira dentro de uma startup? Em startup as coisas acontecem muito rápido. Muitas vezes você vai trabalhar numa empresa que o seu cargo nem é definido, assim. Você vai trabalhar na área X. Sei lá, você vai trabalhar no marketing. Ninguém vai te chamar de analista de marketing. Você é do marketing, sabe? As pessoas, uma característica da startup, nem sempre, claro, isso varia muito, tá? De uma empresa para outra, mas nem sempre você tem cargos muito bem definidos. Às vezes você vai ter ali o cara que é de sales, né? De vendas, mas eles chamam de sales. Então percebe, se você colocar vendedor no seu LinkedIn, talvez você não vai conseguir, mas se você colocar Sales Development Representative, que é o SDR, que é um cargo que as empresas contratam a rodo, você vai ter muito mais visibilidade do que se você colocar analista comercial. Percebe a diferença? Então hoje um analista comercial, ele é chamado de BDR na empresa que eu trabalho, que é Business Development Representative, que traduzindo é um representante de novos negócios, né? Só que o mercado gosta de chamar aí de um nome em inglês que é mais chique. Então, você precisa se adequar a isso. E aí, aproveitando que você está falando da sua carreira, eu queria te fazer uma pergunta que eu estou pensando aqui. Se você sente que é diferente a carreira, a construção, a velocidade, tudo das startups, porque você já passou tá na terceira ou quarta, certo? Mais ou menos? Sim, tô na Porque quarta. quando a gente vê de empresas mais tradicionais, é tudo muito segmentado, tem a nomenclatura exata e é mais moroso. Na startup eu sinto que é totalmente inverso. Exatamente. Ou não, é uma impressão errada? Não, tá certo. Na startup que eu trabalhava antes dessa, eles contrataram uma SDR, né, que basicamente seria um assistente comercial, e a menina tinha menos de 2 meses, só que ela estava fazendo um trabalho tão bacana, eles acharam tão impressionante a riqueza de detalhes que ela colocava ali nos relatórios que ela fazia sobre os clientes que ela estava abordando, né, que eles resolveram promover a menina. Foi tipo, questão de, juro pra vocês, ela não tinha nem 2 meses na empresa, eles falaram, cara, você tá fazendo um trabalho muito bom, a gente tem que segurar você. Porque startup tem muito disso, assim, nem todas, né? Mas, putz, vamos reter esse talento, porque essa pessoa, ela tem ela tá fazendo a diferença aqui, né? Exatamente. Então, eles já promoveram, aumentaram o salário dela e mudou ali. O cargo dela não mudou exatamente. Só que ela começou a ter mais autonomia para desenvolver mais processos, para criar mais. Eles deram ali uma remuneração ali para reconhecer o trabalho dela, né? E fizeram esse reconhecimento público, assim. Então, na reunião que juntavam todo mundo, todas as equipes, falaram, gente, olha, a Mariana tá fazendo um ótimo trabalho, a gente acha que a gente tem que reconhecer e resolvemos promovê-la. Nessa startup eu tô, também saiu uma menina do suporte, né? E eles tinham uma estagiária. Eles promoveram a estagiária pro lugar dessa menina e ela acabou que ela tá fazendo 2 funções até contratar uma nova pessoa. Mas assim, é muito rápido. Numa empresa tradicional, talvez esse estagiário teria que cumprir pelo menos 1 ano, virar um assistente para depois virar um analista, para virar um analista pleno, para depois virar sênior, né? Essa é uma das principais diferenças, né, Karen? Acho que essa agilidade, né, esse processo muito mais rápido, tudo é muito mais intenso em startup, né, do que numa empresa grande. Justamente por ser tudo tão acelerado. Então, assim, startup do nada, chega um aporte aí, um investimento de 100 milhões, e os caras têm que triplicar a equipe em 3 meses, sabe? É coisa de doido. Então, quem já tá na empresa, tipo, do nada, você era assistente, você vira gerente da noite pro dia, porque de repente você vai ter que gerir uma equipe, porque antes não tinha uma equipe, agora a sua área multiplicou para 10 pessoas, uma área que tinha 2 pessoas, entendeu? Então, é muito rápido. Então, quem já tá aqui, putz, você era um assistente, cara, será que
você dá conta aí de ajudar? E é uma coisa que acontece, é você ajudar a contratar pessoas. Foi uma coisa que eu nunca tinha feito, era entrevistar pessoas. Eu tive que entrevistar, tive que selecionar currículo, tive que fazer muito disso, sabe? Você tem que estruturar uma área. Pensa, eu tava ali com pouco tempo de experiência, né, no All Jobs, onde a gente trabalhou. Era uma empresa que não tinha área de CS, né, que é essa área de sucesso do cliente, de relacionamento com o cliente. Eu tive que estruturar, criar os processos da área. Então, é uma coisa que uma startup vai te dar a oportunidade muitas vezes, né? É uma carga de trabalho muito mais intensa. Você não vai bater ponto, você pode chegar mais tarde, mas em compensação, você pode trabalhar até 11 da noite, sabe? E aí uma coisa que eu queria te perguntar, Karen, por exemplo, como a velocidade é muito grande, às vezes pode acontecer, sei lá, 3 anos em universo de startup talvez equivalham a 15 no mundo tradicional. E aí você se depara, assim, com menos de 30 anos, às vezes com um cargo de gestão. Eu fico pensando, assim, o que de repente reserva do futuro, de repente essa carreira ser tão acelerada que fica difícil a sua própria empregabilidade, entendeu? Ou acaba que você acaba fadado no mundo de startup. Não sei se dá pra gente prever, porque é tudo muito novo. Mas o que você sente, você que tá já há mais tempo, que já conversou com muita gente, o que você percebe nesse sentido, sei lá, quem tá há 15 anos nesse universo, entendeu? Que tá há mais tempo, será que dá pra gente prever alguma coisa? Eu diria que é impossível prever, porque há 15 anos atrás, a gente não fazia ideia de como estaria a nossa vida hoje. Pensa, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. 15 anos atrás, não existia Uber. Hoje a gente para e pensa, como era a nossa vida antes do Uber, sabe? Então vão existir tecnologias daqui 5, daqui 10 anos que a gente não é capaz de imaginar hoje. Então não dá pra gente pensar como vai ser o mercado de trabalho daqui a alguns anos, porque, cara, a tecnologia, ela transforma a vida, ela transforma o mundo, sabe? Ela transforma a relação das pessoas. Então, o que eu vejo como uma tendência, né? Muitos empregos vão deixar de existir, só que muitos novos empregos vão surgir. E a área que eu trabalho, inclusive, é uma delas, né? É uma área que não existia há 10 anos atrás. Sempre existiu essa questão do relacionamento, mas do jeito que a gente faz hoje, essa coisa da experiência do cliente não existia. Então foi algo que surgiu lá nas empresas do Vale do Silício no começo dos anos 2000, foi se aperfeiçoando e virou, entre aspas, uma área de conhecimento, virou uma ciência, né? Essa coisa da experiência. Então pensa, não tem como a gente imaginar como vai ser o mercado de trabalho, mas é isso. O profissional que mais soubesse se adaptar a essas mudanças, ele sempre vai ter um espaço ali no mercado de trabalho. Se você gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sinto muito, você vai sofrer muito no mercado de trabalho. Por quê? Hoje a sua empresa usa um sistema, aí você vai fazer um curso daquele sistema. Daqui um mês chega um outro sistema concorrente daquele, que é muito melhor e custa metade do preço. A sua empresa vai mudar. Então, para que serviu aquele curso, sabe? Claro, conhecimento a gente não joga fora, mas a gente não pode se apegar a diplomas, porque o que você está aprendendo hoje no MBA, ele pode se tornar obsoleto daqui 2 anos, sabe? Não, é muito, muito bacana você falar isso, porque a gente estava tendo até uma discussão em outro episódio, Karen, sobre a questão de formação mais extensa, então pós, MBA, nananã, versus cursos, né? E eu também tenho a mesma sensação que você. Eu estou fazendo MBA, mas eu falei, né, para a Bruna outro dia, eu falei, vai ser o último curso mais extenso, porque mesmo o MBA tendo 1 ano, eu tô achando muito longo, muita coisa, e demorado, e eu queria fazer outros cursos mais para encaixar o que eu tô precisando nesse momento, nesses próximos 6 meses, porque tá difícil de definir que ferramenta que eu vou precisar daqui a 1 ano, né? Exatamente, porque a gente não tem como prever, sabe? Porque às vezes você aprende uma ferramenta que é universal, por exemplo, o Excel. Cara, a gente tem que saber mexer no Excel e no Google Planilhas, porque em qualquer empresa que você for, vai ter um desses dois, né? Mas existem coisas mais específicas que você vai aprender hoje e no próximo emprego que você tiver, talvez não seja utilizado, porque já é uma coisa nova, já é uma tecnologia que substituiu aquela. Então, o que eu falo para os meus amigos, assim, que estão em começo de carreira, ainda estão se formando, não acha que você tem que fazer todos os cursos, que você tem que ter todos os certificados para você começar a ser bom em algo. Você já é bom em alguma coisa, sabe? Você pode se aperfeiçoar, mas não espere estar pronto. Ninguém está 100% pronto, entendeu? Tanto as empresas perceberam isso e tem essa movimentação também de focar mais no soft
soft skills, né? As empresas estão Isso. focando nessas competências mais comportamentais do que as competências técnicas. Exatamente. Você percebe essa movimentação também, né? Sim, com certeza. Então, é o que eu falo, assim, você nunca vai estar 100% pronto, você nunca vai dominar todos os softwares e todas as técnicas, porque, assim, hoje você aprende uma linguagem de programação e daqui a 2 anos é criada uma nova linguagem que substitui a anterior. E aí todos os sistemas começam a substituir aquele. E aí você fala, putz, mas você vai ter que aprender tudo de novo, cara. E desencana. Exato. Desapega, porque você vai ter que aprender tudo do zero. Então, eu falo assim, essa questão do MBA, eu sou muito a favor de formação acadêmica, você tem mesmo que estudar, mas pensa se é um dinheiro que você pode gastar, e se às vezes um curso ali mais curto, que você vai pagar tipo R$100, vai ser muito mais útil do que um MBA que custa bem caro, sabe? Que vai fazer muito mais diferença no currículo, né? Exatamente. Karen, eu queria perguntar também do processo seletivo, né? A gente comentou um pouquinho como foi sua transição e como foram os processos seletivos. É muito diferente de empresas grandes, de empresas multinacionais? Como que funciona esse processo seletivo de startups? Eu já participei de um processo seletivo, inclusive nós já trabalhamos juntas, né, em startup, mas eu queria saber como que foi os seus processos seletivos. Tá, eu acho que as pessoas não podem se basear muito na minha vivência de processo seletivo, porque o meu caso foi muito peculiar. Todos os últimos trabalhos que eu tive, as empresas me acharam no LinkedIn e me chamaram para uma conversa. Então eu não precisei passar por Olha o poder do conversa. LinkedIn. Exatamente, olha o poder do LinkedIn, gente. Um LinkedIn bem escrito, você não precisa mais aplicar em vagas. As empresas vêm até você. Isso eu falo com tranquilidade, tá? Ah, mas como que eu monto um LinkedIn muito, muito bem feito? Começa por aí. Olha o descritivo da vaga. Sabe aquela vaga que você fala, mano, olha essa vaga, sei lá, na Ambev. Olha essa vaga no quinto andar. Vou pegar um exemplo de startup. Olha o descritivo da vaga, vê o que eles estão pedindo ali. Coloca aquelas palavras-chave no seu currículo. Então, todas essas empresas vieram até mim. Então, não foi indicação, não foi, a Karen tinha contatinho lá que indicou. Não, gente. O CEO da empresa jogou a palavra-chave Customer Success no campo de busca do LinkedIn e apareceu meu perfil. Então, ele está procurando uma pessoa especialista em SaaS, que é uma área bem específica que eu trabalho, que é uma sigla, que é Software as a Service, que é quando a empresa vende um software, né, um programa, uma plataforma, como um serviço. Então, basicamente é isso. Eu me coloquei no LinkedIn como especialista em SaaS. Então, quando você joga a palavra SaaS, vem o meu perfil também. Então, olha o poder do LinkedIn, né? Esse dono da startup me achou, me mandou uma mensagem ali totalmente informal. Olha, Karen, gostei do seu perfil. Vamos tomar um café virtual? Que isso aconteceu na pandemia, né? E a gente bateu um papo e falou, Karen, será que você pode conversar com a gestora da área? Ah, claro. Foi, assim, uma coisa totalmente informal. Então, não teve dinâmica de grupo, não teve... Ai, deixa eu olhar o seu currículo. Gente, eu nunca mais enviei um currículo, assim. Você quer saber alguma coisa do meu currículo? Você olha no meu LinkedIn. Eu não vou te mandar um currículo, entendeu? Quando você trabalha bem um currículo, quando você trabalha bem um LinkedIn, a sua página profissional, as empresas vão até você, né? Quando você utiliza as palavras-chave. Então, de todo esse bate-papo que nós tivemos, acho que essa dica de palavras-chave, de você analisar qual que é a palavra que está sendo mais utilizada, principalmente para os cargos que você quer ocupar atualmente, qual que é a empresa que você quer trabalhar, quais são as vagas que elas têm ali dentro, qual que é a área que você pretende trabalhar e fazer toda essa pesquisa, esse levantamento e trabalhar o seu currículo, o seu LinkedIn, né? Cuidado com nomenclaturas mesmo, né? Se a nomenclatura não está defasada, não está antiga, se faz sentido para esse universo, né? E é muito bom você ter trazido esses exemplos, Karen, porque aquilo que eu falei no início do episódio, aproveitando que a gente já está chegando no fim aqui, foi um episódio que vai trazer muita segurança, porque tem muita gente me procurando, acho que hoje já foram 2 pessoas, por incrível que pareça, foi super coincidência, eu estou em processo seletivo de startup e é um mundo novo para mim, e é isso que eu queria fechar um pouco, porque a sensação que eu tenho é que as startups estão dominando assim nessa pandemia, porque foram as empresas que de fato tiveram crescimento, e eu acho que é a tendência, né? É a tendência. Eu posso dar uma dica muito valiosa? Eu tô mandando aqui um link que é o mapa de carreiras do Vagas. Não sei se vocês já usaram essa ferramenta, se vocês já comentaram sobre ele. O mapa de carreiras me ajudou muito, porque você joga ali o cargo, por exemplo, vou jogar um cargo bem básico e conhecido, analista financeiro, certo? Aí ele vai mostrar aqui para mim todas as palavras que estão relacionadas a esse cargo. Então,
Então, ele mostra, por exemplo, as palavras-chave, por exemplo, emissão de notas, cobrança, relatórios gerenciais, fluxo de caixa, blá, blá, blá. Então, essas palavras-chave são as expressões mais comuns encontradas nas descrições de vagas e nos currículos. Então, tá vendo que uma coisa tem que encaixar com a outra? A descrição, o seu currículo tem que estar de acordo com a descrição da vaga. E outra coisa, seu currículo não vai ser o mesmo para toda e qualquer vaga. Você vai ler o descritivo da vaga e vai editar o seu currículo de acordo com aquela vaga. Nossa, mas toda vaga que eu for aplicar, eu vou ter que alterar meu currículo? Vai. Você vai ter que adaptar o seu currículo. Por quê? Cada recrutador, ele tem ali um escopo que ele tem que seguir. E ele vai procurar perfis mais de acordo com o que está naquele escopo. Porque muitas vezes a sua área é técnica, como a minha, por exemplo, e o recrutador não entende. Então, se ele vê que tem uma nomenclatura ali diferente do que está no escopo da vaga... Palavra-chave, né? Exatamente. Vai falar, não tem as palavras-chave. Ele vai bater o olho no seu perfil e vai falar, tem a palavra notas fiscais, tem a palavra-chave relatórios gerenciais, então essa pessoa serve. Às vezes você escreveu notas fiscais com uma outra nomenclatura, sei lá, você escreveu outra coisa. Ele vai falar, não, isso aqui não serve, porque a gente precisa de notas fiscais. Não, mas isso que eu escrevi é a mesma coisa que notas fiscais. Mas não interessa, ele não vai ter esse olhar rápido de ver que tá igual, que tá mais de acordo com o que ele busca. Então é isso, o seu currículo, ele tá no próprio descritivo da vaga. É isso que você tem que olhar sempre. E ficar atento às tendências da sua área e aí não tem jeito, tem que usar palavrinhas muitas vezes em inglês, apesar da gente ter a nossa crítica aqui, né, Karen? Para você ser visto, né? Porque não tem jeito, hoje você usa muita palavra-chave, filtro mesmo, porque com as ATS, os selecionadores, eles não leem mais os currículos na unha como era há 5, 10 anos atrás. Karen, eu queria pedir para você deixar pelo menos o seu LinkedIn, onde que o pessoal te acha, porque quem tiver interesse de trabalhar na área de Customer Success ou relacionamento, ou experiência do cliente, fale com você e também se inspirar no seu próprio currículo. Acho que é legal, né, para o pessoal ver o que você escreveu por lá. Sim. As pessoas, eu critiquei muito aqui termos em inglês, vai chegar no meu LinkedIn, tá tudo em inglês, mas por quê, né? Aí fica uma outra dica. O meu objetivo era trabalhar em empresa gringa, e eu fiz processos seletivos de empresas fora do Brasil, que inclusive eu não apliquei, tá? Recrutadores de outros países vieram falar comigo, e isso foi maravilhoso, assim, eu fiquei muito feliz, participei do processo, foram processos, assim, muito enriquecedores, então eu deixei meu perfil todo em inglês. Por quê? As vagas no Brasil, que geralmente são bilíngues, elas também pagam mais. Então, com isso eu consegui atrair mais vagas bilíngues. Então, se você fala inglês ou você fala espanhol, deixa o seu currículo em 2 idiomas, sabe? Isso aumenta a relevância do seu perfil. Isso aumenta ali o quanto o seu perfil é encontrado. Então, o esquema do LinkedIn seja encontrado. Como você faz para ser encontrado? Tenha um perfil completo. Escreva muito sobre você, tem aquele resuminho ali, coloca aquele subtítulo que vai embaixo do seu nome, não coloca procurando recolocação, você coloca o que você sabe fazer. Gente, LinkedIn é tudo. Perfeito. Qual que é o seu LinkedIn, Karen, pro pessoal? Meu LinkedIn é Karen com K, Simoni com I. Vocês vão me achar lá como Customer Success Manager. Pode me adicionar, inclusive eu tenho alguns artigos que eu escrevi e lá no artigo você tem um link que eu deixo aberto para agendar uma conversa comigo, uma mentoria. Então, todo mundo que me manda inbox no LinkedIn eu respondo, eu não deixo ninguém no vácuo, porque eu acho que é isso, né? Eu já dei dicas de carreira e deram certo, assim, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar. Eu não sou uma pessoa tão ocupada assim, tá bom? Então, pode me mandar mensagem, eu respondo. Se quiser marcar uma videochamada, a gente faz. A gente agradece muito, porque a gente sabe que o que a gente tem mais de precioso hoje é tempo, e eu agradeço que você tenha dividido com a gente, e eu acho que vale a pena depois a gente voltar numa parte 2 só para falar de carreiras internacionais, fazer reporte internacional, acho que vale uma parte 2. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho. Faço o convite para você que está ouvindo, que tem um amigo que tem vontade de trabalhar em startup ou que tem vontade de trabalhar, ponto. Acho que esse episódio é para todo mundo. Compartilha, vamos aumentar a nossa podosfera, e vocês sabem que vocês me acham por lá, Alessandra Falsarella, e deixa aí, Bru, suas redes sociais para o pessoal te encontrar também. Opa, primeiro, Karen, muito
muito obrigada. Foi uma aula para quem quer entrar em startup, quem quer entrar nesse mundo, trabalhar com startup. E quem quiser me encontrar também nas redes sociais, eu estou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Fiquem à vontade para mandar sugestão de tema pro episódio novo ou para mandar qualquer pergunta. Fiquem à vontade. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.